Enganaram-te quando te disseram que a culpa do teu excesso de peso era da tua mente gorda ou da tua genética. Enganaram-te quando te disseram que a única forma de perder peso seria deixares de comer, tomar remédios ou fazer cirurgias. Notícias compradas, sistemas corrompidos, produtos enganosos, profissionais mal preparados. O sistema como um todo tem um único objetivo essencial: alimentar com aquilo que te escraviza. Quantas horas por dia perdes com desinformação? Quantas calorias por dia ganhas com comidas industrializadas? Quantos quilos deixas de perder por desconhecimento do teu próprio corpo e por estares refém de tudo isto? Está na altura de dizeres basta e recuares ao princípio dos tempos em que a natureza nos regulava e alimentava. Está na hora de olhares para ti e de usares o teu tempo contigo e com quem merece. Traçar um caminho de vida e não um caminho de sobrevivência ou de morte. Comer para nutrir, sorrir, pensar, meditar. A verdadeira transformação está na tua mente e no teu metabolismo. Bem-vindos ao método de regulação hormonal, especialmente aqui este desafio que é o desafio Regula o teu metabolismo. Eu preparei este desafio para que tu sintas o impulso, a motivação para sair do registro das neiras da quadra festiva e consigas fazer diferente, consigas em 2024 entender efetivamente o que se passa com o teu corpo e encontrares as estratégias certas para reverteres o teu metabolismo e atingires os objetivos de emagrecimento. E não só de emagrecimento, de melhoria de qualidade de vida. Eu quero efetivamente que este ano tu consigas sentir-te mais jovem, com mais energia, boa disposição, consigas recuperar o teu bom humor, a tua energia positiva e consigas ser mais feliz a partir de agora. Mas para que tu consigas efetivamente sair do registro de dietas, de procrastinação, de começa, interrompe, de ganha e perde peso, tu precisas assistir a estas duas aulas que eu preparei para ti. Tu precisas entender efetivamente como funciona o corpo humano, quais são os fatores que de facto interferem com o teu comportamento alimentar e com a forma como o teu corpo gera os alimentos e as calorias. Para isso, eu preparei estas aulas com muito carinho e este desafio que irá decorrer durante 7 dias. Na aula de hoje eu vou falar especialmente sobre o metabolismo e sobre os fatores que interferem com o metabolismo, ok? Na verdade, o que é o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de reações que gerem várias funções do nosso corpo. Seja gestão de temperatura, gestão de energia, seja produção de sinais para nós nos movimentarmos, pensarmos, falarmos, tudo isso compõe o metabolismo. Então existem vários elementos no nosso corpo, sejam hormonas, sejam tecidos, que dependem da nossa alimentação, dependem da nutrição para que sejam renovados, para que funcionem nos seus níveis ótimos. E quando nós entendemos quais destes mecanismos internos interferem com o nosso corpo e com o nosso comportamento, nós conseguimos fazer as coisas bem. Mudar os hábitos que estão errados, identificá-los e mudá-los de forma a conseguirmos, de facto, atingir melhores resultados. E quais são estes fatores que, de facto, interferem com o funcionamento do nosso corpo, portanto, com o nosso metabolismo e com o nosso comportamento? São, essencialmente, fatores internos e fatores externos. Dentro dos fatores internos, nós temos 3 áreas importantes que nós precisamos equilibrar. Áreas, organismos, mecanismos, demos o nome que dermos, são 3 mecanismos que nós precisamos regular. Estamos a falar, primeiro, do intestino. Ter o intestino saudável é, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada para a saúde. Eu já vos vou explicar como é que o intestino interfere no nosso comportamento alimentar e na nossa composição corporal e no nosso metabolismo. Termos uma boa saúde neurológica, portanto, o nosso cérebro. E quando nós falamos do nosso cérebro, nós inevitavelmente estamos também a falar do intestino, como estamos a falar das nossas hormonas, portanto, todo o sistema endócrino que está envolvido. E, por último, as nossas mitocôndrias, que são as células onde acontece transformação de nutrientes em energia. Portanto, os nossos fornos, que nós temos milhões de fornos no nosso corpo, mas se forem fornos envelhecidos e ineficientes, nós não conseguimos queimar calorias e por isso temos um metabolismo
mais lento. Pois bem, dentro destes fatores internos, acabaste de saber, provavelmente é novidade para ti, que precisas ter atenção ao teu intestino, às tuas hormonas e com isso naturalmente ao teu cérebro e às tuas células mitocondriais, ok? Relativamente aos fatores externos, estamos a falar de todos os fatores ambientais, tudo o que nós estamos sujeitos no dia a dia e que interferem com os nossos aspectos sensoriais, portanto, com a nossa visão, o paladar, o olfato, portanto, os cheiros, os gostos, os sabores de um modo geral. E nós sabemos que, devido à nossa atual indústria alimentar a que estamos sujeitos, nós temos muito mais disponível alimentos que interferem muito, que impulsionam muito, que estimulam muito os nossos órgãos sensoriais. Infelizmente, a indústria alimentar está desta forma, por vários motivos. Nós hoje em dia temos acesso a alimentos muito industrializados que foram produzidos com muitos aditivos, muitas substâncias químicas e que de facto foram pensados mesmo para nos dar essa dependência. Portanto, isto é de facto um caso pensado, não vamos achar que a indústria alimentar é inocente neste processo, não é. O objetivo da indústria alimentar neste momento é de facto criar dependências alimentares para que as pessoas vivam dependentes de certos alimentos. E é importante que tu saibas disto para que a partir de agora também te protejas mais dos sítios que tu sabes que servem de tentação para ti. Restaurantes, cafés, aquelas rotinas que nós muitas vezes temos de beber um cafezinho todos os dias numa pastelaria com uma montra maravilhosa, cheia de bolos bonitos, cheirosos, apelativos, é de facto um disruptor do teu sistema, ok? Porque visualmente vai estar sob tentação a nível olfatar e a nível do paladar. Então é fundamental que tu saibas isso. Outros aspectos importantes que também são ambientais é o teu ambiente familiar. A primeira coisa que tu precisas de entender quando nós falamos de fatores ambientais é que a tua casa tem que ser o teu porto seguro. Dentro da tua casa tem que haver efetivamente uma filosofia alimentar que seja favorável àquilo que tu queres para a tua saúde. Não adianta tu quereres comer saudável, comer de uma forma organizada, regulada, em determinados horários, se a tua família, o teu marido ou os teus filhos têm hábitos completamente diferentes. Isso não é sustentável. Tu até podes conseguir fazer a tua comida durante um tempo sozinha, comer sozinha, até muitas vezes ir para o quarto para não estares ao pé deles enquanto eles comem, mas isso vai acontecer durante um período. Vai chegar uma altura em que tu vais desistir, que é efetivamente normal. Porque o que não é normal é tu não te sentares à mesa com a tua família e não fazeres da refeição um momento de amor familiar. É importante é que todos consumam da mesma panela, que todos tenham o mesmo cuidado com a alimentação. Agora podes dizer, Nutri, mas o meu marido não está a fazer dieta, ele não quer emagrecer, eu não posso obrigar a fazer dieta e os meus filhos também não. Então toma atenção a isto que eu te vou dizer. Comer de forma saudável é algo que é obrigatório para todos, independentemente da pessoa querer emagrecer ou aumentar de peso ou manter. Comer de forma saudável requer critérios muito simples como menos gordura, menos sal, mais sabor e alimentos naturais. E nesta alimentação saudável é possível sim encaixar alguns miminhos que a família goste, as refeições livres da família. Agora, importante é que todos comam comida saudável. E como é que vocês conseguem gerir a questão de uns quererem emagrecer e outros quererem engordar? Através da distribuição no prato e da quantidade. O que vai ditar se uma pessoa emagrece efetivamente é se a comida é saudável, dá-lhe nutrientes e se ela come a quantidade suficiente para as suas necessidades individuais. E o mesmo acontece para quem quer ganhar peso. A qualidade tem que ser a mesma, mas a distribuição no prato e a quantidade será outra. É importante que isto fique muito claro. Para emagrecer ou para manter a qualidade nutricional tem que ser sempre a mesma. Portanto, toda a gente tem que comer da mesma panela. As quantidades é que depois vão mudar. E até mesmo a ordem de ingestão de alimentos também muda. Isto é algo que eu ensino no meu curso de regulação hormonal. Todos estes aspectos que interferem com a dinâmica familiar e que, de facto, nos ajudam a gerir as preferências e a gerir as quantidades e objetivos individuais, tudo isto eu ensino no curso de regulação hormonal. Agora, falando da questão ainda de nós promovermos as condições em casa para conseguirmos fazer a nossa alimentação e a nossa dieta. Pois bem, se tens alguém em casa que te ajude, pessoa que cozinha, que organiza,
forma essa pessoa para que ela cozinhe a comida da família da forma mais adequada, como vais aprender. E, naturalmente, precisas, para que isso aconteça, de dispor de algum tempo para formares essa pessoa. É fundamental que tu chegues a casa e tenhas as coisas preparadas como tu queres, como tu precisas, ok? Porque caso contrário, até podes te portar bem durante o dia, chegas à noite e vais descarrilar. E combinem em família quando é que será o dia da refeição livre, para que todos possam estar em sintonia durante a maior parte do tempo, os 90% do tempo, também estejam todos em sintonia e não estejam constantemente a estimular-te ou a incentivar-te a fugir daquilo que é o teu propósito. Combinado? Portanto, relativamente aos fatores ambientais, estamos conversados. Relativamente aos teus hábitos, é aqui que nós vamos trabalhar fundamentalmente, porque os teus hábitos interferem diretamente com os fatores internos que eu falei há pouco. A hora que acordas, a hora que deitas, as horas em que tu comes, a forma como tu comes, a água que bebes ou que não bebes, a forma como tu geres ou que ferramentas usas para gerir ou não o teu stress impactam diretamente nos fatores internos. Impactam no teu intestino, impactam nas tuas hormonas e impactam nas tuas mitocôndrias. Sim, até a forma como tu treinas impacta nas tuas mitocôndrias. E é isso tudo que eu quero ensinar-te e neste desafio de 7 dias vais começar a dar os primeiros passos. Portanto, o resumo que eu quero que tu tires desta aula é que existem fatores externos e fatores internos. Nos fatores internos temos a saúde do intestino, flora microbiana, a produção de hormonas a nível do intestino, as hormonas do bem-estar, as hormonas da saciedade, as principais são produzidas no teu intestino, portanto ele tem que estar efetivamente saudável. O teu sistema endócrino tem que estar equilibrado. E até pode dizer, doutora, mas as minhas análises normalmente estão sempre bem, mas eu mesmo assim tenho dificuldades em emagrecer, acordo cansada. Pois é, isto acontece porquê? Porque tu podes ter os teus valores dentro dos parâmetros de referência, no entanto, eles estarem subótimos, ou seja, eles estarem num limite inferior e isso ser o suficiente para que o teu metabolismo não funcione da melhor forma. Basta que os teus níveis de tiroide, seja de T4, seja de T3, TSH, T3 livre ou T3 reversa, algum deles não esteja bem nos valores ideais para que tu desencadeies um conjunto de reações, que normalmente são a fadiga, a ansiedade, a depressão, a dificuldade em perder peso, isto que é o mais comum. E nos casos, por exemplo, de hipertiroidismo, a perda de peso acelerada, a irritabilidade, a ansiedade. Portanto, há sempre um conjunto de sinais e sintomas associados a uma tiroide que não esteja a funcionar no seu melhor. E isto não significa que ela está doente, nem significa que tenhas de ser medicado. Significa que tens que mudar alguns hábitos e, quem sabe, trazer algumas ferramentas que ajudem na conversão de algumas hormonas. Só para teres noção, a tua T3, que é uma das hormonas que nós obtemos da conversão da T4, a T4 é produzida na nossa tiroide e a T3 também, uma pequena parte da T3, 20% também é produzida diretamente da tiroide, mas 80% da nossa T3 ela não é obtida diretamente da tiroide, ela é obtida da conversão de T4 para T3. E esta conversão é feita por enzimas e estas enzimas dependem de alguns minerais importantíssimos. Basta que não estejas a fazer a ingestão correta destes minerais para que estas enzimas de facto não estejam a ser produzidas corretamente e esta conversão de T4 para T3 não aconteça da melhor forma. Certo? Isso é só para ver que é possível de facto nós termos alterações hormonais sem estarmos efetivamente doentes ao ponto de termos que ser medicados. Por isso é que este método se chama regulação hormonal e não compensação hormonal. Aí já é a área da endocrinologia e tens que efetivamente ser medicado. Sempre tendo presente que a regulação hormonal tem que acompanhar mesmo uma eventual medicação. Não adianta teres que fazer reposição hormonal se não trabalhas a regulação das tuas hormonas com a alimentação e os hábitos. Fique claro isto para ti. Por isso é que é importante começar sempre pelos teus hábitos alimentares, independentemente de teres que fazer ou não alguma medicação. Certo? Outra situação em que, de facto, as hormonas estão alteradas e que não é propriamente doença ainda, a resistência à insulina. Sabias que a forma como nos alimentamos e o nosso ritmo do dia e do sono altera os níveis de insulina e que isso pode levar a uma pré-diabetes ou uma diabetes? Pois é, a maior parte das pessoas que já têm acumulação de gordura e excesso de peso
sofre desta síndrome que é a resistência à insulina. E é isso também que nós trabalhamos no método Regulação Hormonal e que tu vais começar a trabalhar agora durante estes 7 dias do desafio. Mas isso é tema para a próxima aula. Hoje, o que eu quero que tu percebas é que existem fatores internos e fatores externos que têm que ser regulados. E para que tu consigas regular os fatores internos, tu precisas ter domínio sobre os fatores externos. A exposição a coisas que são muito tentadoras e que a indústria alimentar quer que tu de facto consumas para seres dependente, e o teu ambiente familiar, de amigos, de trabalho que estão constantemente a ser uma tentação para ti. Tu precisas de facto conversar com os teus colegas de trabalho que estão sempre a dar-te bolinhos e lanchinhos, petiscos. Precisas ter uma conversa com eles e levar este assunto a sério para que eles não te estejam sempre a tentar. Precisas criar condições em casa para que todos comam de uma forma saudável em 90% do tempo. Precisas formar quem te ajuda e tu próprio, caso cozinhes, tens que mudar a forma de cozinhar a comida lá de casa para que todos comam uma boa qualidade nutricional, e tens que aprender como distribuir no prato de forma a que cada um atinja os seus objetivos individuais. Na próxima aula eu vou falar-te sobre as hormonas que impactam no nosso metabolismo para que tu entendas porque é que vais ter alguns desafios e porque é que a estratégia tem algumas regras para cumprir. Até à próxima aula.